Olá, pessoal, boa noite. Essa é a nossa disciplina de ENE, ou seja, energia. Hoje é o nosso primeiro dia de aula, então o objetivo da aula de hoje vai ser para apresentar a disciplina para vocês, o plano de ensino, a gente começar essa conversa, né, apresentar para vocês qual é a minha proposta de desenvolvimento da disciplina e também mostrar o Moodle e todas as plataformas que a gente vai estar utilizando no decorrer do semestre para a nossa disciplina. A gente tem algumas diferenças esse semestre em função, né, além de estarmos de forma remota, a gente tem diferenças em função do calendário. Eu já vou estar conversando com vocês sobre isso também. Então vamos lá, vamos ver quem já está aí. Já estamos com um bom quórum. Bom, então, Emanuele, boa noite. Isabela, boa noite. Aira, boa noite. E Matheus também, que me deram boa noite ali no chat. Vamos ver quem mais está aí. Aline, Amanda, André, a Aira, Emanuele, Isabela, Matheus da Silva, Matheus Marquese, Maiara, Murilo, Sabrina, né? Deixa eu contar aqui quantos temos até o momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Para ter uma ideia, vamos lá. Nós temos na nossa disciplina, ao total, 20 alunos. Então, a gente está com um pouco mais que 50% aí da turma, possivelmente porque hoje é o primeiro dia. Acredito que nos próximos dias nós teremos um quórum maior aí, até que todo mundo regularize suas matrículas e consiga ter acesso à disciplina. Vamos lá, então. Mais alguns alunos me deram boa noite aí. Matheus, Marquese e Maiara. Bom, então eu já vou depois eu chamo vocês novamente, mas já vou apresentar para vocês logo de cara o plano de ensino, porque quem assistiu o vídeo depois, né, eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês, já fica isso disponível, né, que é a nossa informação mais importante da aula de hoje. Depois a gente conversa sobre alguns detalhes e sobre o Moodle. Então, basicamente, as nossas duas plataformas principais de comunicação vão ser o Teams, né, para as nossas aulas síncronas, e o Moodle, né, para a organização da disciplina. Então, todo o material que eu vou estar passando para vocês, todas as atividades que a gente vai estar desenvolvendo para essa disciplina vão estar no Moodle. Então, hoje eu já tenho uma atividade proposta para a gente começar. Após eu explicar o plano de ensino, então, eu vou explicar ela para vocês. Sobre as nossas aulas, nós teremos aulas síncronas e aulas assíncronas. Essa primeira aula é uma aula síncrona, né? Eu preferi fazer uma primeira aula síncrona para ver quem realmente conseguiria ter acesso e explicar para vocês tudo, né, de uma forma mais próxima. Mas as nossas próximas aulas, que serão aulas teóricas, algumas das próximas aulas serão aulas assíncronas, né? Eu tenho um pouco de material teórico para explicar, para que a gente possa dar início na disciplina. E daí, como é um material mais, vamos dizer assim, mais denso, né? Eu prefiro compactar e fazer uma apresentação mais breve e objetiva. Então, a gente vai ter aulas síncronas e assíncronas. As aulas síncronas, eu sempre vou avisar para vocês com antecedência, para que vocês possam se organizar, né? Eu sei que outro motivo também de não termos todo o quórum no momento é que a disciplina começa às 18h10 e alguns acabam chegando atrasados em função de trabalho, né? Então, quando a gente tiver aulas síncronas, eu vou avisar para vocês, para que vocês possam se organizar melhor, né, para poder se preparar para assistir às aulas e discutir sobre os assuntos. Então, vamos lá. A Vanessa, boa noite também. Oi, tudo bom? Eu vou abrir o Moodle aqui, vou compartilhar a tela com vocês.
né, da nossa disciplina, já para vocês começarem a entender como que funciona tudo que vai ser postado lá, né? Então, vamos lá. Guia do Chrome. E vamos para a janela do Moodle aqui, compartilhar. Agora, eu estou compartilhando aqui a janela do Moodle da disciplina Energia, Fontes, Tecnologias e Efeitos Ambientais de 2020/2, hoje, dia 4/11. Então, começamos o semestre aí com um pouquinho de atraso, né, em função da pandemia, mas aos poucos a gente vai retomando ao normal, né? Eu digo ao normal em relação ao calendário. Então, vamos lá, vou abrir o plano de ensino aqui. Então, aqui é o Moodle, né? Vocês vão ter acesso a esses documentos. Aqui tem alguns tópicos que eles ainda não estão preenchidos. Eu preferi não copiar do semestre anterior, né? Para poder atualizar todos os documentos antes de entregar para vocês. Então, eu vou abrir aqui o nosso plano de ensino. Aqui. Alguém poderia me confirmar se estão conseguindo visualizar? Sim, estamos vendo. Muito obrigado, Isabela. Eu acho que foi Isabela ou Emanuele? Apareceu as duas aqui para mim. Bom, muito obrigado, Eli. Quando vocês quiserem me avisar alguma coisa, é sempre legal, quem puder, né, abrir o microfone, porque muitas vezes eu estou numa janela diferente, aí fica mais fácil, eu não preciso trocar de tela. Vamos lá, Isabela, foi você, então tá, muito obrigado. Emanuele só digitou ali, sem problemas nenhum. Muito obrigado, Isabela. Então, vamos lá. Esse é o nosso plano de ensino, né? Hoje eu vou estar apresentando o método de avaliação, uma apresentação minha, para explicar a minha experiência e o que eu posso contribuir em relação à disciplina para as nossas aulas remotas do segundo semestre. Então, vamos lá. Então, primeiro, uma apresentação pessoal. Eu sou formado... eu já percebi que muitos alunos aí já tiveram aula comigo, isso é bem legal. Se inscreveram na disciplina aí, então significa que talvez tenham gostado. Espero que sim, né, pessoal? Bom, de todo modo, eu vou me apresentar aqui, né, porque tem alguns ali que eu não conheço. Então, vamos lá. Meu nome é Stefano, né, eu sou formado pela FURB, fiz graduação e mestrado em seguida. Comecei a graduação ali em 2007, terminei o mestrado em 2015, né? O meu mestrado foi na área de sistemas de potência, que é a área da disciplina de energias. Então, meu mestrado foi relacionado à avaliação da qualidade de energia, né, no sistema de distribuição. Então, tem muita relação com a nossa disciplina. Durante o meu mestrado, eu realizei um curto período ali de sanduíche na Alemanha. Lá eu cursei uma disciplina que se chama o futuro, né, sustentável do fornecimento de energia na Europa, na University of Applied Sciences, né, que eles chamam lá em alemão Fachhochschule, né, se a minha pronúncia estiver boa, porque meu alemão eu não sei falar alemão. Lá o curso foi em inglês. Então eu tenho esse material que eu peguei lá na Alemanha. A Alemanha é um país que investe muito em energias renováveis, e esse material vai ser um dos materiais que eu vou compartilhar com vocês também, a gente vai estar discutindo, eu acho que vai poder agregar bastante a disciplina. Em seguida, eu fiz especialização, eu fiz ao contrário, né? O pessoal geralmente faz especialização primeiro, e depois faz o mestrado. Eu fiz ao contrário devido a eu conseguir, né, na graduação, dar sequência no mestrado. Então, assim, eu consegui, com o mesmo orientador, dar sequência no meu estudo. Então, foi um trabalho que fluiu bem e deu certo. Por isso que eu fiz em sequência. Aí, naquela época que eu fiz o mestrado, já tinha interesse em fazer essa especialização. O doutorado demorou um pouco para começar a fazer, porque o doutorado, você precisa ter um tema bem legal, né, para você não acabar tendo problemas, né, porque vamos dizer assim, é uma pesquisa que demanda muito empenho.
Eu estou fazendo doutorado aí na UDESC, né, no CCT, e toda a minha formação base é em engenharia elétrica, né? Então, eu acho que a área da nossa disciplina aí ela está bem relacionada com engenharia elétrica. Eu trabalho na... Agora vamos para o trabalho, né? Eu comecei a lecionar em cursos técnicos no Senai, mas isso já tem algum tempo, então eu nem coloquei ali na experiência profissional, eu já coloquei direto a partir de cursos superiores. Então, em 2014, eu comecei a lecionar para engenharia elétrica e engenharia civil, né? Engenharia civil é a disciplina de instalações elétricas na Uniplac, que é uma universidade em Lages. Então, se vocês perceberem, quando eu estava terminando o mestrado, me abriu essa oportunidade para começar a lecionar lá em Lages. Desde 2016 até hoje, eu trabalho lá como coordenador. Então, mais ou menos 1 ano e meio depois de eu começar a ser professor lá, eu acabei assumindo a coordenação do curso também, trabalhando na parte administrativa. Em 2018, já estamos aí com quase 3 anos, aí, daqui a pouco vai dar 3 anos, eu comecei a lecionar na UDESC, né, para o curso de Engenharia de Produção e Sistemas. Eu comecei a lecionar aí em Joinville, principalmente porque eu estava toda semana aí em função do doutorado. Então, deu para conciliar de forma assim muito produtiva e legal estar trabalhando com vocês. Então, desde do dia 1º de janeiro de 2020, eu me tornei o coordenador das relações internacionais da Uniplac. Infelizmente, eu assumi essa função, né, que é a minha função atual lá na universidade, num ano de pandemia. Então, eu assumi o setor de relações internacionais quando a gente está com um problemão aí para resolver em função disso. Em função da pandemia, né? Então, bom, essa é a minha formação atual e experiência profissional. Acredito que provavelmente entre fim do ano que vem e início de 2022 eu devo estar concluindo o doutorado, né, aí na UDESC. Então, vamos dar sequência. Vou falar assim pontualmente sobre os nossos itens de ementa, porque é o que realmente importa, né? A ementa é a regra do jogo. Então, tudo que a gente vai falar na disciplina, todas as nossas conversas, elas precisam estarem baseadas na ementa, né? Então, a nossa ementa é a seguinte. Primeira... Opa, deixa eu só... Aqui. O número da página não sai aqui. Deixa eu puxar aí. Agora dá para ler tudo. Fontes de energia. Bom, o que são fontes de energia? Fontes de energia é bem abrangente, né? Temos diversas fontes de energia, temos energias convencionais e energias novos sistemas de energias, né, que estão sendo estudados. O que é uma energia convencional? A energia convencional é aquela que já está sendo utilizada há muitos anos. Não necessariamente significa que é uma energia que polui, né? A gente, no Brasil, temos uma capacidade hidrelétrica muito grande, e isso é uma coisa boa, né, se a gente for olhar em função de poluição, né? Então, nós temos um ciclo renovável de energia que é muito importante. A gente vai falar mais sobre isso, né? Principalmente com foco aqui no nosso país, mas vamos dar uma observada também em alguns outros países para que a gente possa comparar, né? E entender melhor o quanto que a gente possui, né? E como a energia está muito ligada ao desenvolvimento econômico, vocês vão perceber que quanto mais fontes de energia, mais industrializado, né? Maior a capacidade produtiva. E com isso, a gente tem mais acesso, né, a bens materiais. Bom, então, esse é o primeiro ponto. Então, fontes de energia de forma bem abrangente, né? Esse primeiro tópico nos dá muita liberdade, né, para estar diversificando nos assuntos. Então, além das fontes de energia convencionais, que a gente vai falar em específico,
a gente vai poder falar de outras fontes de energia que estão sendo estudadas, né? Depois eu vou falar sobre seminários ali, e um dos seminários o foco vai ser esse, mas aí eu falo em específico. Bom, então o segundo ponto da nossa ementa é o seguinte: aproveitamento da água como fonte de energia. Aqui tocou um sininho, deixa eu silenciar isso aqui só um pouquinho. Vamos lá para não incomodar vocês. Aí. Então, aproveitamento da água como fonte de energia. Como que funciona isso, né? O nosso custo de energia, né, a fatura que a gente paga todo mês, ela é baseada no nível dos reservatórios. Né? Então, quanto mais água a gente tem disponível para gerar energia elétrica, mais baixo será o nosso custo de energia elétrica. Né? Então, existe essa análise, né, do nível dos reservatórios em função da chuva, porque o nosso sistema é baseado na utilização da água. Então, esse é um ponto também que a gente vai discutir sobre o aproveitamento da água. Bom, eu quero compartilhar com vocês um livro aqui. Vamos lá. O pai já está aqui. Vamos lá. Um livro que é bem legal, que está em português. Aqui. Vamos compartilhar aqui no chat. Mais alguém deu boa noite? Professor, faz muita coisa. Ô, Eline, é verdade. Mas estamos aí, né? Temos que trabalhar, principalmente nesse ano que está sendo um ano difícil, né? Mas, ó, pessoal, ali eu compartilhei com vocês um livro, né, que fala um pouco sobre esse assunto. Então, desafio na operação das usinas hidrelétricas da bacia do Rio Uruguai. Então, esse livro, ele é um livro que eu fui um dos autores, foi patrocinado por duas empresas de energia, que é a Baesa e a Enercan, né? São duas fontes de geração muito grandes aqui, que atuam aqui no nosso sistema. E ele fala, esse foi um trabalho de um rapaz que é engenheiro, né, e trabalhava na empresa, foi o TC dele, e ele fala em detalhes como funciona essa questão de aproveitamento de água, né, e como funciona a questão do sistema elétrico, como funciona uma hidrelétrica, características e tudo mais. Né? Então, esse livro aí, a gente vai fazer alguma atividade relacionada a ele, porque ele é bem assim, específico nesse tópico de aproveitamento de água como fonte de energia. Certo? Espero que vocês gostem. Se vocês quiserem, dá para baixar o livro ali também, é bem tranquilo. Ele está ali aberto para que vocês tenham acesso. Quando nós tínhamos aulas presenciais, ele também está na biblioteca, né? Caso alguém queira pegar ele para ler, fica mais fácil de ler, talvez, em papel. Então, esse é um dos itens. Próximo item, tipos de combustível: petróleo, gás natural, carvão, lenha e nuclear, né? Então, a gente vai falar um pouco dessas diferenças, né? Principalmente em função do custo, né? A gente tem algumas diferenças. Primeiro, em relação a questão, por exemplo, lenha, né? É estranho a gente falar lenha quando a gente está falando de energia, mas lenha, como tipo de combustível, é biomassa. Né? Biomassa é um nome mais... tá ali também, combustíveis derivados da biomassa. Poderia estar interligado com lenha. O que é isso? São materiais que a gente pode estar utilizando para gerar calor, né? Através da queima. Então, por isso está ali como combustível, né? A biomassa é um tipo... A lenha é um tipo de biomassa, então, que dá para ser utilizada. Esse tipo de matéria utilizada para a geração de energia é muito comum aqui no nosso estado, porque a gente tem empresas papeleiras, né? E acaba você tendo... e empresas de MDF também, né? Que você acaba tendo a casca, né, da madeira como, vamos dizer assim,
sobra da produção, né? Se dá para dizer com essas palavras. Então, o que acontece? Você reutiliza esse material para gerar energia elétrica, né? Então, temos ali lenha ou casca de lenha, etc., né? Então, a gente vai falar um pouco sobre cada um. Vamos falar sobre energia nuclear, que é bem importante também. Qual que é a visão mundial sobre energia nuclear? Como que está o nosso país atualmente relacionado a essa energia, né? E tudo mais. Energia solar, né? Interessante aqui sobre esse item em específico, por quê? Porque a gente não está falando somente sobre energia fotovoltaica, né? Estamos falando sobre energia solar, ou seja, toda energia que provém do sol. Alguém já ouviu falar? Vamos lá. Agora vamos começar com a participação de vocês. Alguém já ouviu falar de outra forma de energia solar que não é a energia fotovoltaica? Vamos lá. Se não ouviram falar, só coloca assim, não, só para eu saber ali, pode colocar no chat. Se alguém ouviu falar, então compartilha a ideia. Não, a Isabela não, Vanessa não, Sabrina não. Professor. Diga, oi, boa noite. Pode falar, Aline. Painéis solares orgânicos, eles são fotovoltaicos ou não? Eu nem sei, na verdade. É que eu já ouvi falar de painéis orgânicos, né? Mas não sei se é fotovoltaico. Certo, boa pergunta e uma pergunta até difícil, Aline. Vamos lá. Os painéis fotovoltaicos, né? Geralmente eles são de materiais silício, né? Monocristalino, policristalino. Né? Existem algumas variações de materiais, e aí vem os materiais orgânicos, né? Necessariamente, não significa que o material mais eficiente é o mais utilizado. Por quê? Porque a construção de um painel fotovoltaico né, assim, fisicamente, é muito difícil. Então, existem esses painéis com materiais novos, né? Por exemplo, orgânico e alguns outros materiais mais nobres que são aplicados em sistemas fotovoltaicos, mas eles não são tão comuns porque são extremamente caros, né? Processos caros e daí não são muito utilizados. O material mais comum ali, aproveitando o gancho ali, Eliane, para utilizar para painel fotovoltaico é o silício policristalino, né? Que é o mais utilizado hoje, você encontra em praticamente tudo, né? Em sistemas de grande porte. Se não me engano, algumas calculadoras têm silício monocristalino naqueles displayzinhos, né? Algumas realmente funcionam através de energia solar. Mas tem outros tipos de energia solar. A que eu me referia era através de boilers, né? Então, existem formas de captar... Isso, ó, a Emanuele acertou na mosca ali enquanto eu estava começando a falar. Tem a energia solar térmica, ela serve meio para esquentar a água coletada. É isso mesmo. Emanuele, parabéns, é essa a ideia, né? Por isso que o nosso tópico de energia solar ali... deixa eu dar um joinha aqui para ela também. O nosso tópico de energia solar ele não é sobre fotovoltaica. Dessa forma, ele aborda todo tipo de energia solar, né? Temos aqui energia eólica, né? A grande diferença, né, vamos dizer assim, da energia eólica são o tipo dos aerogeradores, né? Existem alguns tipos diferentes que basicamente são divididos em ser vertical ou horizontal, né? Os mais comuns são os verticais, e o que varia também é o número de pás, né? Sendo mais comum de 3 pás por causa do coeficiente aerodinâmico e eficiência, né? Quanto mais... Tem uma relação ali entre velocidade e eficiência que faz com que... Isso eu mostro para vocês em detalhes ali, para não ficar errado aqui, né? Essa fala, mas eu mostro em detalhes essa relação
adiante quando a gente estiver falando sobre energia fotovoltaica. Mas existe essa relação que determina qual o número de pás, né? E hoje, né, para os modelos que a gente está utilizando, 3 pás está sendo mais utilizado, né? Bom, além de... Bom, então seria basicamente... e tem mais um ponto de energia eólica que também pode acontecer, né? Tem as onshore e offshore, né? Hoje estão sendo instalados muitos aerogeradores dentro da água, né? Que daí são chamados de offshore, né? Ou seja, fora, né? Então, basicamente são essas as variações que a gente tem para energia eólica. A gente vai falar um pouco sobre elas também especificamente. E por fim, por fim ainda não, né? Estamos na metade, mais ou menos. Formas de aproveitamento de energias naturais, vamos discutir sobre isso. Principais tecnologias de conversão de energia: hidráulica, térmica, carvão, biomassa, óleo combustível, energia solar, energia eólica, biomassa, maré motriz, energia das ondas, etc. Esse item aqui da nossa emenda, ele está muito relacionado com os outros itens, né, que já foram comentados. Então, basicamente, é a mesmo assunto, né? Conceito de energia útil, né? O que é essa energia útil? Alguém tem ideia o que seria essa energia útil? Meio que o nome já dá a resposta. Alguém se arrisca aí tentar falar o que seria? Isso está muito relacionado à energia disponível em... Opa, a Juliana falou legal aí, ó. Já pego. Com usinas hidrelétricas, vamos ver o que a Juliana falou. Energia total menos as perdas. A realmente utilizada, que não se perde no meio do caminho. Bom, a Juliana, a Amanda e a Aline estão corretas, né? Energia útil é essa energia disponível, né? Descontando as perdas. Então, quando você faz o cálculo de uma usina hidrelétrica, você tem a questão das perdas. E, inclusive, uma coisa interessante, deixa eu ver se tem aqui no livro para mostrar para vocês essa imagem. Deixa eu achar aqui. Se eu tenho aqui, tem uma imagem bem legal sobre energia útil aqui, que eu acho que está nesse livro. Deixa eu ver. Aqui, não. Aqui, só um pouquinho. Bom, na verdade, não, ela não é tão clara aqui no livro quanto eu esperava. É que assim, vamos lá. Aqui, achei. Eu vou mudar de tela aqui. Só um pouquinho. Eu não sei se quando eu troco de tela vocês visualizam ou eu preciso ficar trocando de tela direto. Eu acho que só a tela que eu estou abrindo para vocês vai estar aparecendo. Bom, olha só, aqui no item 2.5.3, regularização das vazões, capacidade de um reservatório, tem aqui o volume útil. Então, além da questão das perdas, né, você tem o volume útil, né? Ou seja, se você, além de descontar as perdas, você tem que observar, para você dizer o que é energia útil, que você também tem uma faixa de trabalho dos geradores em função do nível do reservatório, né? Então, a gente também tem esse ponto de energia útil relacionado à capacidade de geração, né? A gente desconta as perdas, mas certos geradores trabalham com uma eficiência muito baixa, se você tiver com uma geração baixa. Então, às vezes é mais interessante ter um gerador trabalhando a pleno vapor do que ter dois pela metade. Na verdade, essa é a ideia, né? Dessa energia útil. Então, temos essa questão também aqui do volume útil, que também tem que ser observado. Bom, vamos voltar lá para a nossa... E as meninas estão certas ali, em função dessa capacidade de geração, né? Então, vamos voltar lá para o nosso... Aqui.
a nossa emenda. Então, eletricidade, transporte, eficiência e perdas. Esses itens estão relacionados, certo? A gente vai falar sobre o nosso sistema de energia elétrica, que é chamado de SIM, que daí é o transporte da energia. Então, esse item no Brasil ele é extremamente importante, porque as nossas maiores usinas elas ficam afastadas do litoral, né? Não ficam tão próximas do litoral. E os maiores centros urbanos, onde tem maior desenvolvimento industrial e tecnológico, né, onde as indústrias estão ali e dessa forma tem mais consumo de energia, estão próximo do litoral. Então você tem uma usina geralmente a oeste e um centro de geração, um centro de consumo, aliás, a leste. Então você tem que transportar essa energia de alguma forma e para isso a gente tem o nosso sistema interligado nacional, que a gente vai estar falando muito sobre ele, porque ele é muito importante se nós pensarmos em relação à questão energética, né, do país. Por exemplo, existe trocas de energia entre os estados, né, em função de um estado estar gerando mais em uma determinada época do ano, né, para que você tenha um controle. Então, não 100%, né, eu vou falar sobre isso, mas só uma pequena parte do Brasil não está no sistema interligado nacional, a maior parte está, e todo esse sistema, ele fica interligado. Então, o que acontece aqui em Santa Catarina se reflete, né, nos outros estados, e por esse motivo o sistema tem que ser observado de uma forma global, né? Por isso que tem também essa questão das trocas de energias. Usinas hidrelétricas, termoelétricas convencionais e nucleares, né? Vamos falar também, né? Anteriormente a gente não falou sobre hidrelétricas, né? Não, fontes, então a gente vai falar sobre fonte hidráulica em relação à capacidade de geração da água e usina hidrelétrica. Então, o que se fala sobre usina hidrelétrica? Como funciona por dentro uma usina hidrelétrica? Como funciona uma térmica, uma usina nuclear, né? Vamos falar sobre isso também. Cogeração de eletricidade e calor. Alguém sabe o que é cogeração? Essas palavras difíceis eu quero ver se vocês já ouviram falar. O que é cogeração, pessoal? Entendi, Isabela. Vamos lá, mais alguém? Ô, Isabela, pode ser ou dependentes. Tá, vamos tentar explicar ali. Não necessariamente é interessante porque não necessariamente precisa estar associado, mas geralmente está. O que significa, né? Eu digo eletricidade e calor. Essa cogeração é quando você mesmo gera energia para você, né? Então, você é um cogerador quando você tem, por exemplo, uma empresa que consome 50 megas, né? Tem uns 50 megas de demanda de energia elétrica, mas tem uma própria usina ali, que pode ser uma hidrelétrica, pode ser uma termoelétrica, por isso calor, né? E ela mesmo produz. Então, ela autoproduz a energia que ela utiliza. Isso é permitido, né? E isso se chama cogeração. Então, cogeração, na verdade, é quando você mesmo produz a sua energia, né? E daí você pode estar ou não ligado com o sistema elétrico. Matriz energética no Brasil, então esse ponto aqui também vai ser um ponto que a gente vai falar muito, principalmente nas apresentações teóricas. É bem interessante, né, a gente discutir para vocês entenderem bem como funciona o nosso sistema. Impacto ambiental das diversas fontes e formas de conversão. Então a gente vai falar sobre qual que é a vantagem e desvantagem da energia, por exemplo, eólica, né? A gente tem, todas as energias têm vantagens e desvantagens, né? Eu sempre gosto de dizer, pessoal, que quando uma coisa não existe desvantagem, não existe outra opção, né? Se você tem algo que seja
excepcionalmente desenvolvido por uma certa técnica, você não precisa ter opções. E por que a gente tem tantas opções em formas de geração? Porque existem vantagens e desvantagens de cada uma delas, né? E também uma das vantagens e desvantagens pode estar, e geralmente é, relacionada ao fator econômico, né, da sua instalação e manutenção. Então, tem isso também. E questões de segurança também são importantes aí. Bom, então, esses são os nossos itens de uma ementa, pessoal. A nossa ementa, ela é bem legal, né? Eu acho ela bem legal porque ela não nos restringe a um assunto específico, né? Ela nos dá muita liberdade em trabalhar sobre diversos assuntos e desses todos os assuntos aqui a gente vai falar um pouco de cada um. Podem ficar tranquilo que a gente vai ter muito que conversar sobre a ementa. Sobre a nossa bibliografia, né? A gente tem a nossa bibliografia básica e complementar. A nossa bibliografia básica, ela fica disponível ali na biblioteca com vários exemplares. A nossa bibliografia complementar tem alguns exemplares, né? Um dos livros que a gente vai usar para a nossa bibliografia básica é esse que eu compartilhei com vocês, que é o terceiro livro aqui, que se chama Desafios na Operação das Usinas Hidrelétricas da Bacia do Rio Uruguai, que está lá na biblioteca já disponível. Além desse livro, eu vou utilizar outras bibliografias complementares que não estão listadas aqui, com artigos, aí, alguns assuntos interessantes, para que a gente tenha um material legal aí para estar discutindo. Então, esse é o nosso principal livro, né? E vamos ter mais alguns além destes, né? Bom, e por fim, eu acho que a parte que o pessoal está esperando aí, que está querendo realmente ver, né? Vamos dizer assim, agora o cara vai bater o pênalti, que é como vai ser desenvolvido essa questão das nossas avaliações, certo? Deixa eu só responder um professor aqui que ele está Estou em aula. Deu, agora ele não me incomoda mais aqui. O professor estava me perguntando ali algumas coisas. Bom, desculpem. Então, chegando no nosso ápice da apresentação, vamos falar sobre a nossa forma de avaliação. Bom, então a nossa avaliação vai ser basicamente 2 seminários, certo? Um seminário vai ser sobre as diferentes, eu vou explicar isso mais adiante em detalhes, né? Questões pontuais do seminário, mas um dos seminários vai ser sobre diferentes formas de geração de energia elétrica, né? Então, a gente vai pegar um daqueles itens da ementa ali que falava sobre fontes de geração e vai observar ele em detalhes, né? E daí a gente vai falar sobre outras formas que não são as convencionais, né? Tem muito estudo sendo realizado e a ideia é diversificar neste primeiro seminário. O segundo seminário é todas as nossas atividades. Como a gente não sabe ainda quando vai normalizar a questão da pandemia, eu programei para que a disciplina fosse toda de forma não presencial. Se em algum momento ela voltar a ser presencial, a gente faz de forma presencial sem problema algum. Mas já temos, então, esse plano não presencial para que a gente consiga desenvolver a disciplina até o final, né, indiferente do que aconteça no meio do caminho. Então, seminário 2, não presencial. Esse seminário 2 vai ser sobre a matriz energética, né? Então, eu vou passar um país para cada um, né? Para pesquisar sobre a matriz energética. A ideia desse seminário 2 é que vocês comparem o que se tem no mundo, né, em relação às fontes e as formas de geração com o nosso cenário brasileiro, né? Para quê? Para que você entenda, né? E realmente consiga comparar o que a gente tem, que é uma coisa no Brasil que se tem que ter orgulho, é o nosso sistema elétrico, né? A nossa capacidade de geração de energia. Então, a gente vai fazer essas análises, esses estudos no seminário. Cada um desses seminários, ele tem peso 3, né? Bom, eu vou falar mais sobre eles adiante. O meu planejamento é que a gente
tente realizar, né, um seminário, ou pelo menos o seminário 1, agora final do ano, né? Agora vamos colocar aí, talvez daqui a umas 3 semanas, né? Então, agora, né, a gente tem pouco tempo aí para dar sequência na disciplina, mas eu acho que até fim do ano a gente consegue pelo menos fazer um seminário para começar o próximo ano já com isso pronto, né? Então, assim, hoje eu não vou falar sobre isso, do seminário 1, mas na nossa próxima aula eu já vou apresentar para vocês um fórum, né, no Moodle, para que a gente possa estar discutindo sobre as equipes, né, e possa estar alinhando os temas para o seminário 1. Então, na próxima semana a gente já vai falar sobre o seminário 1, né, que o planejamento é que aconteça já esse ano. O seminário 2, né, não tem como, então a gente vai ter que deixar para o ano que vem. Aí, a gente tem aqui exercícios propostos, né? Então, hoje eu vou passar um exercício para vocês, vou explicar esse exercício, mas vamos ter muitos outros exercícios além desses, e a participação e alguns exercícios vão ser de resposta, né? Nesses exercícios vai gerar essa nota para vocês que tem o peso de um dos seminários, né? Então, peso 3. E, por fim, a participação em aulas síncronas, forma não presencial, peso 1. Né? Então, por exemplo, hoje alguns já participaram, eu vou fazer uma planilha, né, com os nomes de vocês, e daí quem estiver participando, mesmo que seja com a resposta ali, como a Vanessa colocou aqui, não conheço, eu vou estar anotando isso, e no fim eu vou gerar uma pontuação pela participação nas aulas síncronas, né, porque as aulas assíncronas fica um pouco mais difícil de conseguir realmente avaliar quem está participando ou não. Daí, para as aulas assíncronas, a ideia é que a gente tenha essas atividades complementares desses exercícios aqui que eu vou estar passando no Moodle. Bom, então, do plano de ensino é isso. Alguma dúvida até o momento? Que daí, se não tivermos dúvidas, não, Juliana, não, beleza, Mariana, a gente já dá sequência nas atividades. Tudo certo, então, beleza. Pessoal, então, tá. Então, bom, como não temos dúvidas, eu lembrei de uma coisa aqui. Sobre o plano de ensino, eu vou fechar ele aqui. Ele está disponível lá no Moodle, né, para vocês, está aqui. Sempre que vocês quiserem acessá-lo, ele está aqui. A gente não tem muito o que mudar, né? Semestre passado a gente precisou fazer algumas adequações por não saber se a gente ia ter aula presencial ou remota. Esse semestre a gente deve manter esse plano aí vamos manter esse plano com certeza, né? A única diferença é que talvez as aulas presenciais voltem para 2021, né? Bom, então vamos lá. Antes disso, eu quero passar outra coisa para vocês. Aqui, NE, aqui. Além das nossas aulas, né? Ou seja, aqui através do Teams, eu sempre mando o material da aula gravada para vocês. Eu sempre coloco ele no Moodle e mando também no WhatsApp, o link, né? Então, se alguém tiver alguma dificuldade de acesso ou tiver precisando de equipe, né, e quiser conversar no WhatsApp, eu criei um grupo para a turma, né? Ali coloquei ali no chat o link para vocês. É facultativo participar, tá? Não é a nossa forma oficial de conversa, mas vai estar ali, né? É uma opção aí para vocês terem um acesso mais rápido, né? E tirar dúvidas mais rápidas sobre a disciplina. Então, eu sempre vou mandar e-mail para vocês, mas a questão de organização de grupos e tudo, às vezes, se torna mais fácil com o WhatsApp. Então, toda informação importante vai estar por e-mail. O WhatsApp é mais uma forma, vamos dizer assim, uma maneira informal de a gente
estar nos organizando. Aí é facultativo participar ou não deste grupo, né? No semestre passado funcionou bem, principalmente para questões pontuais sobre equipes e data de apresentação, né, funcionou bem. Então, eu criei esse semestre para tentar manter essa linha, já que isso deu certo. Já entramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, o pessoal já entrou, então, obrigado por participarem. Tá certo. Eu fiquei com medo de ter mandado para vocês o link errado. Não, mas é isso mesmo. ENE 2020/2. Beleza? Então, é isso sobre o WhatsApp. Esse barulhinho ali era o WhatsApp que eu estava com ele aqui aberto. Ó, tocou de novo. Que daí os professores vão me chamando, às vezes, os alunos. Então, não se atenham a esse barulho aqui. Eu vou deixar ele aqui, caso vocês tenham alguma dúvida também. Porque, às vezes, tem alguns alunos que têm vergonha de colocar no chat e me perguntam no privado. Daí também é uma opção, né? Eu prefiro que coloquem no chat, mesmo que seja um não ou que está com algum problema ali, mas tudo bem. Temos essa opção também de, vamos dizer assim, de chorar aqui no WhatsApp, né? Final do semestre, sempre tem uns que começam a chorar no WhatsApp, faz parte. Então, voltando para o nosso Moodle, né? A gente tem o primeiro tópico aqui, que é Sistema Interligado Nacional, que é o SIN, né? Então, o Sistema Interligado Nacional é um sistema hidrotérmico. Por que hidrotérmico? Porque ele é basicamente formado por hidrelétricas e energia térmica de grande porte para produção e transmissão de energia, né? Então, o sistema interligado também não é só transmissão, tem também a parte de geração que faz parte dele, cuja operação envolve modelos complexos de simulação que estão sob controle do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, que é um setor do governo federal, né? Que, por sua vez, é fiscalizado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, quem manda, vamos dizer, a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Mas, basicamente, assim, quem manda uma usina estar desligada ou estar ligada é o ONS, certo? A gente vai falar sobre essa questão de uma usina estar ou não desligada. Bom, para a nossa primeira atividade aqui, eu coloquei essa pergunta. Então, essa atividade já é uma atividade avaliativa que está dentro dos 30% lá das atividades extras. Antes de eu explicar ela, eu quero falar especificamente sobre isso, pessoal. Vamos abrir a minha câmera aqui para conversar com vocês cara a cara, porque isso é importante. Depois eu passo a atividade ali para a gente encerrar e eu deixar vocês fazerem a atividade. Aqui, ó. Prezados. Em relação à redução do calendário acadêmico de 18 para 15 semanas no semestre 2020/2, esclarecemos que essa alteração foi aprovada pela Câmara de Ensino e está amparada em lei. Esta redução do calendário não implicará na alteração do projeto do curso e vai acarretar em uma flexibilização da carga horária oferecida pelas disciplinas em 1/6 da carga horária prevista. Portanto, por exemplo, uma disciplina de 72 horas para ser concluída poderá ser finalizada com 60 horas. Neste exemplo, se por algum motivo, devido à impossibilidade de cumprir a carga horária de 60 horas, ele precisará inserir um cronograma fora de aula da disciplina, etc. Bom, então, o nosso cronograma, né, da disciplina, ele tem menos horas, né? A gente vai ter 60 horas. Então, basicamente, né, a gente vai desenvolver essas aulas e no final vocês vão perceber que, não, faltou algumas aulas, né? Então, 1/6 da disciplina. Então, a ideia é que a gente flexibilize esse 1/6 da disciplina para a gente conseguir fechar dentro do nosso tempo disponível para conseguir, para que a gente consiga, até final do ano que vem, retomar o nosso ciclo, né, o nosso ciclo semestral das aulas, né? Então, para isso, né, o que a gente vai fazer? Eu vou passar algumas atividades extras, que vão ser essas atividades avaliativas, algumas vão até dar bastante trabalho,
para que a gente consiga cumprir a ementa, né? Porque a gente vai ter menos tempo, então, para cumprir. Então, por esse motivo, a gente vai fazer essas atividades extras aí valendo nota, né? Como o que eu vou explicar agora sobre as bacias hidrográficas. Bom, então a pergunta é a seguinte, pessoal. Como estão as bacias hidrográficas brasileiras atualmente? Escolha uma região do sim e discuta como está a situação da bacia hidrográfica brasileira de acordo com a sua opinião. Então, eu vou abrir uma aqui. Bom, esse é o site do Sistema Interligado Nacional, né? Que é o nosso SIM, que é o nosso sistema de energia, né? Então, vamos lá. O sistema interligado é o sistema hidrotérmico. Tá, esse texto ali é o texto que estava, que eu havia colocado, né? A operação do sistema, a operação hidráulica dos sistemas reservatórios integrantes no SINS é uma atividade em tempo real que consiste na operacionalização das diretrizes hidráulicas, utilizando a capacidade de regulação dos reservatórios. Aqui, olha só que importante, eu estou lendo direto do nosso site do SIM, né? Ou seja, o site governamental, oficial, né? Aqui falando sobre a capacidade de regulação dos reservatórios. Aqui a gente está falando sobre energia útil, né? Então, permite o gerenciamento do armazenamento da água nos reservatórios, ó. Tá aqui o nosso ponto-chave da nossa discussão de hoje, já linkando com aquele entendimento que eu falei anteriormente. Considerando a otimização energética, controle de cheias e o atendimento aos usos múltiplos da água. Olha só que legal. Então, aqui a gente tem o volume equivalente hoje, né? Então, a gente tem nos dias aqui, né? Aqui a gente está comparando com os anos anteriores, a gente está com uma média boa de chuvas, né? Percebam que em 2017 foi um ano que houve maior seca, então os reservatórios estavam com uma usina, estavam com uma capacidade menor de geração em função dos reservatórios terem menos água. Percebam que a gente tem aproveitamento da água, olha só, novamente falando sobre o nosso ponto-chave. Então, a gente tem, no nosso sistema interligado nacional, 10 reservatórios. O que isso significa? Vamos lá, o que é um reservatório de água? Alguém se habilita aí a tentar falar? Tentem falar aí, vamos lá. Enquanto isso, eu quero já dando os pontinhos aqui pela participação dos que já participaram, né? Então, vamos colocar aqui, enquanto vocês vão pensando aí no que é o reservatório, ou podem colocar no chat, eu já vou atribuindo as notas aqui. Então, vamos lá, pela participação de hoje. Isabela, Vanessa, Juliana, Sabrina. Deixa eu ver. Isabela. Vanessa, Juliana, Sabrina. Aline, Amanda, Maiara, Lara. Aline, qual Aline? Aline Maise. Aline, Amanda, Maiara e Lara e Emanuele. Lara, cadê a Lara aqui? Aqui, Lara, Emanuele. Vamos lá. Aline de novo, Juliana, Aline, Isabela, Maria, Juliana. Juliana já marquei. Maria. Opa. Maria e Sabrina, Matheus, Felipe. Matheus Felipe aqui. Sabrina já havia ajudado. Aira. Aira, vamos lá. Bom, anotei aqui os que participaram hoje, até o momento, né? Vamos lá.
Aline Maise, Amanda Liemer, André, Emanuele Antônia, Isabela, Juliana Hoffmann, Lara, Maria, Matheus Felipe, Maiara, Murilo, Sabrina. Ah, desculpa, Murilo não. Sabrina e Vanessa. Esqueci de alguém aí primeiro? Esqueci de alguém que participou hoje, eu não vi? Faltou eu. Aline Rolim. Vamos lá, Aline. Verdade, Aline. Poxa, você colaborou bastante. Eu acho que eu confundi ali as Alines. Ah, Aira, eu já havia colocado. Você está ali já como participando. Verdade, né? O único que falou hoje dos meninos foi o Matheus. A princípio foi o Matheus. Mais alguém? Mais alguém eu não li ali? A Aline mais eu acho que já tinha. Já. Então é isso, né? Então são esses os que participaram. Bom, então vamos dar sequência nas nossas respostas. Então, obrigado, Aline. A Aline Araújo já computei aqui a sua participação. Eu também, tá. Alguém tinha perguntado. Armazenamento secundário. Os reservatórios acumulam água em períodos chuvosos. Resposta perfeita, Aline, mais e mais uma vez. O Matheus levantou a mão aqui. Matheus, diga, Matheus. Não sei. Matheus, deixa eu ver se é o mesmo Matheus. Matheus. Eu não sei nem como é que consegue. Ah, Matheus Felipe, tá aqui. Ô, Matheus. Não sei nem como é que você conseguiu levantar a mão aqui no meio, mas eu já anotei o seu nome aqui, tá? Como participante. Na verdade, você foi o único rapaz que participou aqui da nossa conversa hoje. Ah, tá, foi sem querer? Não, tranquilo, eu achei que você estava me chamando. Bom, então vamos lá. Vamos ver o que o pessoal respondeu aqui. A resposta da Aline é perfeita. Então, os reservatórios que acumulam água nos períodos chuvosos. Então, assim, basicamente é isso, né? Por que você acumula água num período chuvoso? Porque você consegue utilizar essa água quando não está chovendo. Então, essa é a vantagem de um reservatório de grande volume, né? Então, as usinas, só temos 10, mas são grandes usinas hidrelétricas que fazem a regulação do nosso sistema hidrelétrico, certo? Então, temos 10 reservatórios grandes, né? A gente tem 60 usinas com reservatórios, usinas a fio d'água, 91. Alguém sabe o que é uma usina a fio d'água? Vamos ver, principalmente quem não participou ainda. O André está aí, temos 2 André que não participaram, Daniele, Diego, João, Matheus Felipe da Silva. Não. O Matheus Felipe. Não. O Matheus Felipe foi o que levantou a mão. Matheus Pezebon e Murilo. Esses não participaram. Alguém sabe? Alguém desses sabe? Ou do pessoal aí? Ninguém sabe o que é uma usina a fio d'água? Não sabe. Confesso que não sei do que se trata, professor. Deixa eu só. Eu não sei, professor, mas imagino que seja menor. Correto, Amanda? Que não tem água represada. Correto, Aline? Qual o principal reservatório no sul do Brasil? Essa aqui eu vou ter que dar um coraçãozinho aqui, porque eu vou ter que falar sobre ela com mais calma, tá? Aí eu tenho que abrir uma outra apresentação ali para vocês. Daí eu vejo depois, tá, Isabelle? Já respondo. Matheus não conheço, Manoel, Matheus. Opa, o Matheus aqui respondeu. Temos mais um Matheus e o André aqui participando. De forma tímida por enquanto, mas vamos lá. Matheus, obrigado, Matheus. Matheus, ok. E André, ok. Já computei a sua participação, né? Eu já respondo todos daí. Matheus Silvestre. Não, André Silvestre aqui. Então, André Ferraz ainda não. Bom, então, pessoal, o que é, né? A maioria de vocês respondeu de forma correta, né? A fio d'água
ela não possui reservatório. Então, você tem usina com reservatório e usina sem reservatório. A usina sem reservatório é uma usina a fio d'água, né? Ou seja, por que se chama fio d'água? Porque como ela não tem reservatório, ela tem um fio d'água, geralmente, né, tem um fio d'água que passa por cima dela, né? Então, ela não acumula água, a água vai sendo gerada ali e vai escoando, né? Essa usina a fio d'água é uma das usinas mais interessantes, né, em relação ao sistema elétrico. Por quê? Porque ela... Agora, a Isabela falou assim, no problem, beleza. Porque ela não tem um impacto ambiental tão grande, né? Você consegue construir uma usina a fio d'água em qualquer lugar e você não precisa desmatar uma grande área para você ter um grande reservatório. Então, é muito interessante. Por isso que existem tantas. Usina bombeamento são uma, né? Usina bombeamento é quando você faz reaproveitamento da água, né? Você bombeia a água para você gerar. Isso não é tão comum. E vamos pegar aqui as nossas bacias hidrográficas, né? Então, a gente tem a bacia do Uruguai, a bacia de Itajaí, a bacia do Paraná, a bacia do Jacuí e a bacia do... aqui é a última. Essa aqui não é uma bacia, desculpem. Itajaí. Então, eu vou pegar a bacia do Itajaí aqui, né? Vamos ver se eu já consigo responder a pergunta da... Não, ainda não consigo responder a pergunta da Isabela. Para responder a pergunta da Isabela, eu vou ter que abrir uma apresentação que eu... Depois eu vou voltar aqui, tá? Eu só quero responder a pergunta dela, que eu ainda não cheguei nesse tópico, mas eu acho que é uma pergunta interessante. Eu vou pegar a disciplina do semestre passado aqui e vou achar a resposta para ela. Eu tenho que olhar minhas apresentações aqui, cadê? Não tá aqui. Aqui só tem as apresentações em vídeo, não tem as apresentações. Não tem os PowerPoint aqui que eu tenho. Tá, vamos esquecer isso então por enquanto, vamos pensar em outra alternativa. Só um segundo que eu vou achar a resposta para ela aqui. Aula Sudesc, energias, conceitos avançados aqui. Já estou abrindo, pessoal. Só um segundo para eu me organizar aqui. Aqui. Tá, então vamos lá. Eu vou mostrar ali o que ela perguntou. Estão conseguindo visualizar a apresentação? Ou do PowerPoint, do PDF aqui? Bom, a pergunta dela... Opa, obrigado, pessoal. A pergunta dela foi a seguinte, né? Qual o principal reservatório do sul do país? Então, aqui nessa imagem, a gente tem todos os reservatórios de água do Brasil, né? Eu diria que o nosso principal reservatório é do Rio Uruguai, que está aqui, né? Porque ali o do Itajaí, vocês podem perceber que ele nem aparece, porque aqui seria a bacia hidrográfica, né? O de Itajaí é que nem aparece nesse mapa, né? Então, eu diria que está aqui para o nosso estado entre o Rio Uruguai e o Rio Iguaçu, né? Se a gente considerar todo o sul, com certeza o Rio Iguaçu é o maior, porque a gente tem Itaipu, né, que é uma das maiores usinas aí do Brasil, é a maior do Brasil, só que ela é binacional, a gente vai falar especificamente sobre ela. Então, a gente tem esses dois essas duas grandes bacias hidrográficas, né? Então, professor. Oi, pode falar. E o aquífero Guarani seria o quê? O aquífero... Qual a diferença, assim, o que ele contribui junto com a bacia do Rio Uruguai e Iguaçu? Perfeito, boa pergunta, Isabela. Os aquíferos são aonde a água, vamos dizer assim, aonde a água é formada, né, por assim dizer. Não é exatamente essa definição, mas é aonde você tem uma fonte de água, né? Então tem um aquífero, né?
Ou seja, geralmente esses pontos, eles são pontos de captação de água, porque é uma água potável, né? Você tem água, às vezes água mineral. Então, a diferença é que num aquífero você tem essa fonte de água e o aquífero, ele vai alimentar um rio que vai gerar uma bacia hidrográfica. Então, vários aquíferos, né, vão gerar uma bacia hidrográfica. Então, não necessariamente um aquífero está interligado com a geração de energia elétrica, porque ele está mais ligado com a questão de fornecimento de água, né, para uma bacia hidrográfica, né? Então, essa seria a diferença, né? A gente tem esses aquíferos que nos abastecem, mas a água em relação ao nosso consumo, né? Não tão, também está ligado às bacias hidrográficas, mas as bacias hidrográficas têm mais a ver com todos os rios, né? Onde se acumula a água nesses locais. Respondi a sua pergunta, Isabela? Sim, beleza. Sim, obrigada. Então, disponha. Vamos dar sequência aqui na nossa atividade, né? Para a gente conseguir fechar, né? Se eu estou agora olhando o horário aqui, daqui a pouco a gente tem que encerrar, porque eu tenho uma aula em seguida. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, então, a gente tem aqui a bacia hidrográfica do Uruguai e tal. Tá, desculpa, eu ainda não voltei lá para a tela. Eu vou fechar isso aqui e vou compartilhar novamente a tela com vocês. Aqui da nossa atividade de hoje. Então, a gente está aqui. Então, aqui, se eu pegar aqui, eu vou pegar uma bacia menor, né? Aqui, essa do Itajaí, que nem aparece no mapa. Só tem uma usina aqui. Essa aqui não dá nem para olhar, né? É muito pequena essa bacia. Vamos voltar. Vamos pegar a do Uruguai aqui, que é grande, que é a nossa mais importante aqui. Cadê o Uruguai? Para. Aqui. Essa aqui tá bonita, né? Olha só. Então, a gente tem alguns reservatórios, né? Nessa bacia. Temos Barra Grande, Garibaldi, Campos Novos, Machadinho, Itá, Passo Fundo, Monjolinho, Foz do Chapecó, Quebra-Queixo, São José, Passo de São João. Então, esses são os reservatórios. Aqui vocês podem ver onde é que eles estão, ó. Aqui está o Passo de São João, São José, Chapecó. Ó, pessoal, percebam que aqui a gente tem bolinhas para usinas a fio d'água, né? São aquelas que não têm grandes reservatórios, e tem triângulozinhos para usinas com reservatório. Então, a gente tem aqui uma usina com reservatório. Olha só as informações importantes, ó. Atualizado ontem, dia 3/11/2020. Afluência 70 metros por segundo. Defluência 51 metros por segundo. Nível 127 metros em relação ao nível do mar. O que isso significa, pessoal? O que é afluência e defluência? Alguém chuta aí para tentar acertar? O que vocês acham que é afluência e defluência? A afluência é a vazão que a água chega na bacia, e defluência é a vazão que a água sai da bacia. Perfeito. Foi a Juliana que falou, né? Foi. Juliana, depois dessa eu não preciso falar nada. É exatamente isso. A afluência é a água, né, que chega até a usina, e defluência que sai, ou a bacia, né, no caso. Então, perfeito, é isso mesmo. Então, a gente pode... O que significa? Que aqui a gente tem mais afluência que defluência, né? Isso significa que a usina está enchendo, né? Ou seja, você provavelmente, né, ao longo do tempo, você vai ter um nível maior de água aqui, né? Então, o nível vai aumentar. Aqui a gente tem outra, né, com afluência e defluência. Percebam que essa outra aqui, ela está baixando, né, o nível, tem mais defluência do que está afluência, né? A defluência, ela pode ser o turbinamento, né? Você está gerando energia elétrica. A defluência pode ser o vertimento da água, quando você não consegue dar conta
da vazão, né, do nível do rio, ou neste caso, né, da vazão, ou no caso de você armazenar, você tem a defluência que pode ser gerada também por o vertimento de água, quando sobra água e você não consegue armazenar ou gerar energia elétrica. Então, existe isso também. Agora, vamos pegar uma com reservatório aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, Quebra-Queixo, Passo Fundo, Machadinho, Campos Novos, Garibaldi, Barra Grande. Barra Grande eu conheço. É ali perto de Lages, é uma usina bem grande. Olha só, quando você pega uma usina hidrelétrica com reservatório, além da afluência, defluência e nível, você tem a questão do volume útil, né, em porcentagem. Então, quando você tem uma usina que não tem reservatório, ela não tem volume útil, né? Porque o que está entrando no rio é o que faz ela gerar, né? Porque ela não armazena água. Agora, quando você tem reservatório, você tem um volume útil. Dá para perceber aqui que Barra Grande está seca, né? Está com 8% do volume útil. Então, aqui a gente está com uma usina que tem bem pouca água. Está quase chegando no mínimo. Quando ela chega no mínimo, basicamente ela desliga as turbinas, né, e mantém a vazão sanitária, que seria o mínimo, né, de vazão para que você mantenha, né, o teu sistema de limpeza do rio e agricultura, né, nas proximidades também. Garibaldi já está com nível mais alto, né? Ah, não. Garibaldi não colocou aqui volume útil, não apareceu. Isso é um bugzinho. Bom, então é isso. Aí aqui tem o desenho, vamos descer em seguida aqui, pessoal, olha só. Barra Grande, afluência, defluência, nível, volume útil, né? A gente pode ver aqui que tem algumas que tem algumas que não. As que não têm volume útil é porque são as a fio d'água. Então, vou ver aqui Itá. Itá não tem volume útil. Se eu pegar aqui agora, não sei qual que é Itá aqui. Foz de Chapecó, né? Ó, Itá é uma bolinha, estão vendo aqui? Por quê? Bolinha é usina a fio d'água, então ela não tem volume útil. Por quê? Porque ela não tem reservatório. Né? As que têm reservatório têm volume útil. Certo? Aqui tem umas que estão com pouquíssima água, né? Isso também em função do tamanho do tamanho da usina, né? Então aqui está o desenho do rio, né? O Rio do Uruguai, se você pegar a esquerda aqui, ele vai para o Rio da Prata, né? Eles estão interligados. Se você pegar para baixo aqui, você vai para o Rio Ijuí. Aí aqui a gente tem as usinas, né? E os reservatórios aqui. Percebam que os reservatórios, olha só que interessante, os reservatórios estão mais no fim do rio. Por quê? Porque no fim do rio você provavelmente vai ter um volume maior de água, né? E com isso você vai ter uma capacidade de um reservatório, de ter mais acúmulo de água, né? Você pode perceber isso que as da esquerda aqui, né? Não necessariamente, né? Porque isso também depende da questão geográfica, né, da região, mas isso dá para entender que você tem mais usinas com reservatório no fim, porque você tem mais água, né? Isso é uma coisa natural. E daí a gente tem aqui o Rio Pelotas, Rio Passo Fundo, Rio Canoas, Rio Chapecó. Então, passa para essas usinas. Esse livro ali que eu passei para vocês sobre desafio na operação das usinas, ele fala um pouco sobre isso, né? Que é uma questão muito importante. Por quê? Porque imaginem que quando você fecha uma usina, né, ou você turbina menos água ou mais água, o que vai acontecer? Vai chegar menos água para outra usina. Então, o planejamento energético ele tem que levar em consideração isso, que quando você, eu quero encher o reservatório, né? Aí eu vou acumular água, mas com isso eu vou turbinar menos, e daí não vai chegar água na minha outra usina, né? Então, esse sistema está em cascata, e por isso ele tem que ser muito bem avaliado, né? Bom, então aqui eu mostrei para vocês a bacia do Rio Uruguai. Se eu voltar aqui, eu vou ter todas essas outras aqui, certo? Que estão aqui, é só você clicar nelas e vai entrando em cada uma. E daí a gente praticamente já fecha um item de menta, né? Que é essa questão do volume.
a questão do volume, não, energia útil, né, e a questão da utilização da água. Então, qual que é a atividade, para a gente fechar aqui, qual que é a atividade dessa semana, né? Então, vocês vão entrar aqui, né, neste fórum, vão clicar no fórum aqui, vão escolher uma bacia hidrográfica, aqui pode escolher por afinidade, vamos tirar, que eu expliquei já, né, vamos tirar do Uruguai aqui, vamos escolher qualquer uma outra, né, e daí vocês vão explicar, né, o que eu expliquei para vocês. Então, no nosso fórum, né, você vai acrescentar um tópico aqui e vai colocar o assunto, vamos colocar aqui, eu vou fazer um exemplo, né, a gente está falando da bacia do Rio Uruguai. Daí você vai colocar aqui, né, o exemplo. A bacia do Rio Uruguai. Aí o que você vai colocar aqui? Você vai explicar o que é quais são os tipos de usinas que você tem nesta bacia hidrográfica, e vai explicar o que é uma bacia a fio d'água, o que é uma bacia, o que é uma usina a fio d'água, o que é uma usina a reservatório, vai explicar quais os tipos tem, né? E boa. E daí vai dar um enviar mensagem ao fórum. Ó, aí vai ficar aqui, estão vendo? Aí vocês podem enviar as mensagens de vocês. Se alguém tiver alguma dificuldade em acrescentar um tópico, tiver alguma coisa, algo que esteja travado no sistema, alguma coisa assim, é só me avisar, que daí eu modifico aqui, edito, né, esse fórum para que dê para vocês digitar. Por fim, então, todos os meus fóruns, eles vão estar abertos por uma semana, né? Então, vocês têm até a próxima aula, né? Até o início da próxima aula. Então, até dia 11, às 18 horas, para fazer essa pesquisa e colocar os comentários de vocês aqui neste fórum, certo? Bom, então esse é o nosso primeiro fórum, já vai estar valendo nota, e com isso eu fecho a apresentação de hoje. Vamos lá. Eu quero só confirmar se realmente não participaram alguns alunos aqui, para não prejudicá-los. André de Benferraz, eu não tenho nota aqui como participou. Opa, tá aí? Falou alguma coisa lá, André? Eu participei ali em cima, professor. Desculpa, André. Reservatório a fio. Perfeito. Então, eu vou colocar aqui. Eu fiquei em dúvida porque às vezes passa muito rápido, eu não percebo. Obrigado, tá, por abrir o microfone. Bom, vamos lá, então. Daniele, valeu. Daniele de Carvalho e Diego, estão aí? Acho que não, né? Não participaram, pelo que vi. Talvez eu passe despercebido. Participou ali? Eu não tomei nota. Falei que não sabia ali, vai ser fio d'água. Tá. Então já participou, isso aí vale. O Diego não, né? O Diego não está aí. João Paulo, participou ou não? Acho que não está. Então vou dar um zerinho aqui nessa atividade. E Murilo Lora não participou. Que pena, o Murilo Lora... Opa! O Murilo Lora... Ô, Murilo, deixa eu contar uma história para vocês. O Murilo Lora, ligaram para ele... Eu perdi minha carteira aqui em Blumenau e ligaram para o Murilo perguntando se ele me conhecia. Murilo, primeiramente, obrigado aí por me avisar, né? O Murilo, já vamos fazer um marketing aqui, né? O Murilo tem uma empresa de fábrica de pranchas de surf e eu tinha o cartãozinho dele guardado na minha carteira, porque eu ainda quero comprar uma prancha do Murilo. Eu deixei a minha carteira em cima do carro, um dia que eu estava me organizando, tirando as minhas malas, né, do carro e tal, e esqueci. E daí eu saí com o carro e acabei... A carteira acabou caindo muito próxima da rua onde eu moro. Aí a pessoa ligou para o Murilo, que tinha um cartãozinho na minha carteira, e o Murilo me avisou. Obrigado, Murilo. Valeu, prof. Ainda bem que deu boa, né? Imagina.
Deu tudo Como que ela certo. vai pensar isso, né? É verdade. Ô Murilo, entendeu a questão ali do usina fio d'água ali, usina reservatório, para eu marcar tua participação aqui? Ah, sim, professor, compreendi bem, assim, também abri aqui o site, estava conferindo já várias usinas e abrindo todos os mapas dessas bacias e eu fiquei bem, assim, conferindo, tipo, meu, como essas bacias, a distribuição geográfica, ela é diferente dos estados, né? Muda bastante. Muda bastante. Muitas vezes você tem um estado aí que está chovendo um monte e você tem um que está totalmente seco. Então, realmente muda bastante. E isso que você falou, Murilo, é importante, porque daí a gente entende melhor como é importante ter o sistema interligado, entende? Porque às vezes você tem mais água numa região, você usa ali, né, gera energia para as outras. E daí tem essa troca. Então tá certo. Obrigado, Murilo, pela contribuição e conto com você também ali para responder o nosso fórum aí. Beleza? Beleza. Então realmente quem não participou só foi o Diego e o João Paulo Gava. Só esses dois. Vamos fechar por hoje. Aline, aqui, igual aqui em Goiás, ficou 4 meses sem chuva. Você está em Goiás, Aline? Eu estou em Blumenau aqui. Sim, eu tô na casa dos meus pais aqui em Goiás. Ah, tá certo. Dizem que aí a comida é muito boa. Eu não conheço Goiás, mas é um estado legal, né? Nossa, maravilhosa, o melhor do Brasil. Tá certo, então. Bom, pessoal, então eu vou deixar esses minutos finais para vocês responderem, né, o fórum. Não necessariamente vocês precisam responder ele hoje, vocês podem olhar com calma e responder em outro momento. Agora deu uma travada aqui no computador. Aí, voltou. Vocês podem estar respondendo ele até a próxima semana, então essa é a nossa primeira atividade, e a gente vai estar desenvolvendo a disciplina dessa forma. Então, adiante aí a nossa... Eu sempre, quando passar das 7h30, eu sempre vou estar meio atento, porque em seguida eu tenho aula de FD. Adiante, na próxima aula, a gente pode falar um pouco sobre o nosso seminário 1, né? Já quem sabe alinharmos umas equipes, daí eu passo com mais detalhes, como que eu espero que seja esse seminário, né? Para que vocês consigam desenvolver um trabalho bem legal para a disciplina. E com isso, então, eu deixo aberto aí a pergunta, se alguém tiver mais alguma pergunta sobre o plano de ensino ou sobre essa atividade. E para os que não tiverem, fiquem tranquilos em sair, né, da conversa para responder o fórum. E daí essa vai ser a nossa atividade dessa semana. Tá certo, pessoal? Então eu vou ficar aqui aberto para caso vocês tenham alguma dúvida, mas vocês não precisam necessariamente estar ali, porque a atividade extra já foi passada. Beleza? Boa noite, Isabela. Então eu vou fechar aqui. Se alguém tiver pergunta ou dúvida, eu fico aqui à disposição.